Oi, pessoal. Vocês já sabem que dentro de um ecossistema, os seres vivos se relacionam entre si. A principal relação que ocorre entre esses seres vivos é alimentar. Uns se tornam alimento para outros. Uma cadeia alimentar é isso, uma sequência de seres vivos que se alimentam uns dos outros. Na base da cadeia alimentar, temos sempre plantas ou algas que fazem fotossíntese. Pela fotossíntese, elas fabricam o próprio alimento. Nenhum outro ser vivo da cadeia alimentar é capaz de produzir o próprio alimento. Por isso, na cadeia alimentar, as plantas são classificadas como produtoras e os outros seres vivos são consumidores. Vamos analisar essa ilustração. Você tem aqui 3 cadeias alimentares, de animais e plantas ligados por setas azuis, vermelhas e pretas. Nas setas azuis, você tem a planta, que é alimento para a lagarta, que é alimento para o pássaro, e o pássaro é alimento para o gato do mato. As setas vermelhas, você tem o ratinho, que come a planta. O ratinho se torna alimento para a jiboia. A jiboia se torna alimento para o gavião. Nas setas pretas, você tem a lebre, que come a grama. A lebre se torna alimento para a onça. E a onça pode se tornar alimento para o jacaré. Ou ao contrário, dependendo de quem ganhar a luta. A lebre, o ratinho, a lagarta, são chamados de consumidores primários, porque eles se alimentam diretamente da planta. A onça, a jiboia, o passarinho, são consumidores secundários, porque eles se alimentam dos consumidores primários. E assim vai. O jacaré, o gavião, o gato do mato seriam consumidores terciários. Você pode observar que existe uma terceira classe de organismos na cadeia alimentar. É a classe dos decompositores. O que eles fazem? Qual o papel deles na cadeia alimentar? Ora, todos os seres vivos, animais e plantas, um dia morrem. O animal pode morrer caçado por outro animal, se tornando alimento para ele. Mas ele também pode morrer de fome, de doença, de velhice. O que acontece com os cadáveres e com os restos dos animais e das plantas? Esses restos são degradados, ou seja, decompostos, e voltam para o solo. Como que isso acontece? Acontece pela ação dos organismos decompositores, que você está vendo a foto ali na parte de baixo da ilustração. Esses organismos são fungos, bactérias decompositoras, larvas de moscas. O que esses organismos fazem? Eles decompõem os restos mortais, de um modo que esses restos são degradados, são reduzidos a compostos orgânicos. Uma parte desses compostos orgânicos se torna alimento para esses decompositores, alimento para os fungos, para as bactérias, para as larvas. Mas eles não se alimentam de tudo aquilo. Uma grande parte desses compostos orgânicos volta para o solo e é absorvido pelas plantas, pelas raízes, na forma de adubo. Então é por isso que se diz que a cadeia alimentar é sempre cíclica, ou seja, sempre volta para a planta como alimento, os restos mortais dos seres vivos que compõem a cadeia. Acontece que o gavião também se alimenta de lebres e também se alimenta de ratos e se alimenta também de pássaros. As cobras também se alimentam de pássaros e o pássaro pode se alimentar da semente daquelas plantas. O que você tem agora?
você tem uma teia alimentar. O que vem a ser uma teia alimentar? É simplesmente diversas cadeias alimentares que se cruzam. Não só no ambiente terrestre existem cadeias alimentares, também no ambiente aquático. Você pode ver nesse exemplo que o caramujo come as algas, o caramujo se torna alimento para os peixes menores, que são comidos pelos peixes maiores, e a garça se alimenta dos peixes maiores. Então, se forma uma cadeia alimentar no ambiente aquático. O equilíbrio das cadeias alimentares é sempre muito delicado, muito sensível. Qualquer alteração no meio ambiente ou no tamanho de alguma população de seres vivos que faça parte da cadeia pode afetar a cadeia inteira. Isso é o que se chama desequilíbrio ecológico. Você vê aqui nesse desenho uma cadeia alimentar simples. As plantas, as gramíneas, fazem fotossíntese e fazem o próprio alimento. Então, elas são produtoras. A lebre é um consumidor primário, porque ela se alimenta das plantinhas. E ali você tem uma onça, um gato do mato que se alimenta da lebre. O que acontece se, por exemplo, a população de lebres ficar doente e morrer? Se diminuir a população de lebres, pode ocorrer que as plantas aumentem muito. E pode ocorrer que a população de gatos do mato comece a passar fome, porque não vai ter lebre para eles comerem. Qualquer desequilíbrio na população de qualquer ser vivo vai afetar os outros seres vivos da cadeia. Nós vamos ver um exemplo prático, um exemplo real de como isso acontece. Esse macaquinho é um mico-leão-dourado. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar nele, porque ele é um dos animais mais ameaçados de extinção no Brasil. O mico-leão-dourado habita o que restou da Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro. Ele já teria sido extinto, ou seja, ele já teria desaparecido da natureza, se não fosse pelo esforço dos cientistas, do governo, que procuram conscientizar as pessoas que moram perto das áreas onde esse mico habita. Uma das maiores dificuldades para a preservação do mico-leão-dourado é a presença no mesmo ambiente dele de um macaquinho exótico, o sagui de tufos brancos. O que significa exótico? Exótico quer dizer que ele não é do local. Ele não é nativo da região, ele foi introduzido nessa região. O sagui de tufos brancos é natural do nordeste do Brasil. Então, como é que ele veio parar no Rio de Janeiro? Por causa do tráfico de animais silvestres. O sagui é bonitinho, o sagui fica manso, e assim ele é capturado lá no Nordeste pelos traficantes e é vendido aqui no Sul e no Sudeste como bichinho de estimação. Isso vem acontecendo há muito tempo. Há mais de 40 anos acontece esse tráfico de saguis. Acontece que antigamente, quando a polícia pegava os traficantes, a polícia prendia os animais todos e soltava na mata. Qualquer mata. Naquele tempo não havia consciência de que não se pode soltar animais silvestres em qualquer mata. Então os policiais faziam isso, soltavam grandes quantidades de saguis, 200, 300 de cada vez, na Mata Atlântica do Rio de Janeiro, que é o habitat do mico-leão-dourado. Também as pessoas que compravam um sagui e depois não queriam mais, soltavam o bichinho na mata. Vamos ver o que aconteceu. Aqui você tem o mico-leão-dourado e o sagui, e aqui as cadeias alimentares deles. Isso aqui, larvas, insetos e frutinhos fáceis de pegar, como pitanga, né?
esses alimentos são comuns ao mico-leão-dourado e ao sagui. Isso é um problema para o mico, porque agora ele tem menos comida disponível, já que o sagui também come a mesma coisa que ele. Sobra menos comida para o mico. Então, a presença do sagui causou um impacto sobre o mico. Ninhos de passarinho. O mico-leão preda ninhos de passarinho, mas ele preda pouco. Não é uma parte importante da dieta dele. Mas o sagui gosta muito de ovo de passarinho. Ele é um grande predador de ninhos de pássaros. O que acontece é, nas regiões onde existe esse sagui, diminui a população de pássaros. Então, a presença do sagui nessa região causou impacto sobre a população de pássaros. Diminuiu a população de pássaros. Diminuiu a comida do mico-leão-dourado. A outra coisa que esse sagui faz de diferente, ele gosta de comer goma. A goma é a seiva de certas árvores que escorre quando o tronco da árvore é ferido. Essa goma é doce e o sagui gosta muito de comer isso. Então, ele vai nas árvores, ele faz um buraquinho com as garras, começa a sair goma e fica o bando inteiro de saguis comendo goma. Olha, o mico-leão-dourado não conhecia goma, nunca tinha comido goma. Mas ele é um macaquinho curioso. Então, os micos-leões dourados ficam escondidos, observando os saguis comendo goma. Quando o bando de saguis vai embora, os micos vão lá e aproveitam dos buraquinhos e comem goma também. Então você pode pensar, isso é bom, porque daí aumentou a comida do mico-leão-dourado. Pode até ser bom para o mico, mas é um problema para as árvores, certas árvores da Mata Atlântica. Por quê? Porque o mico-leão tinha o costume de comer frutinhas dessas árvores, que só ele comia. Essas frutinhas, quando o mico come essas frutas, e depois ele anda pela floresta e vai excretar as sementes dessas árvores num lugar distante. Essas sementes germinam, então você tem mais árvores, né? Nascem mais árvores como aquela. O mico não quis mais comer essas sementes, essas frutinhas, ele perdeu o interesse porque agora ele come goma. Então, o número dessas árvores, a diversidade dessas árvores naquele local da Mata Atlântica diminuiu, porque o mico não se interessa mais pelas frutinhas delas. E outra diferença na dieta do mico, desse saguizinho, é uma diferença muito grande para o mico-leão-dourado. É uma coisa que o mico não faz e o sagui faz, que é pegar a comida da mão dos humanos. O sagui é um bichinho confiante. Ele não tem muito medo dos humanos. E quando as pessoas oferecem fruta na mão, ele vem e come. E o mico-leão não. O mico-leão é arisco. Ele fica lá no alto das árvores e não dá as caras, não aparece. Você pode pensar, mas e daí? Que diferença faz? Deixa que o sagui coma da mão das pessoas. Qual o problema? O problema é que assim, quando uma população de qualquer espécie tem comida farta, muita comida, o que acontece? Aumenta demais a população dessa espécie. Ela começa a se reproduzir muito porque tem comida à vontade. Aumenta muito na mata o número de saguis de tufos brancos e eles começam a expulsar os micos-leões dos seus territórios. Então você veja a quantidade de impactos causados pela presença desse macaquinho, pela introdução desse macaco naquela região que não era dele. Ele se deu tão bem que ele começou a expulsar as populações de mico-leão-dourado. Tá? Então, e aqui você vê também nessas cadeias o impacto da ação humana. O humano trouxe esse macaco para cá.
o traficante de animais. Os humanos soltaram esses animais onde não deviam. E os humanos alimentam esses animais com a mão. Interferem, oferecem comida para ele. E tudo isso agora está dificultando a vida do mico, que é um animal altamente ameaçado de extinção. Tá bom? Então aí vocês podem ver como é delicado o equilíbrio das cadeias alimentares e o quanto qualquer coisa pode interferir, e a ação humana interfere muito fortemente. Aqui nessa coluna do lado de cá vocês veem os predadores, tanto do mico-leão quanto do sagui. Quem que caça esses bichos? O gavião. O gavião enxerga lá do alto, né, os grupos de macaquinhos, e se ele puder ele pega um. A coruja, a cobra, o gato do mato, eles predam os filhotes de macacos no alto das árvores. É isso aí. Em seguida você tem o questionário. Tchau!